Bom, então, resumo da ópera, Trump anunciou 50% de taxação sobre produtos brasileiros, 1º de agosto está quase aí, e agora estão falando em taxação secundária para parceiros comerciais da Rússia. Até onde, professor, essa taxação sobre o Brasil pode chegar e qual a melhor forma, pergunta de $1 milhão, hein, professor, de negociarmos com os americanos? Eu vou te falar que essa pergunta não é de $1 milhão, essa pergunta é de alguns bilhões de dólares e as pessoas precisam entender um ponto muito importante que passa despercebido. O agronegócio brasileiro é fortemente importador de fertilizantes, porque o Brasil tem algumas restrições quanto à possibilidade de extrair nitrato em algumas áreas do país que ficam em reservas indígenas. E aí, em vez de se permitir que os indígenas explorem essa região e eles passem a ter dinheiro com isso para se autodeterminarem, nós temos uma espécie de situação de tutela que impede que os próprios índios explorem a sua riqueza nas terras deles, e isso força o Brasil a importar nitratos e fosfatos do exterior para abastecer o agronegócio. E nós importamos mais ou menos aí 70% da nossa importação vem da Rússia e da Bielorrússia. Isso significa que se nós passarmos até as tais sanções secundárias em relação à Rússia, o Brasil vai ser ainda mais prejudicado no agronegócio. Isso vai derrubar, talvez não muito, mas derrubará a produtividade agrícola do Brasil, que vai prejudicar as nossas exportações. E aí nós vamos estar dentro de uma situação, seguiremos por ideologia, impedindo a exploração das terras indígenas, sem prejudicar os indígenas. Veja, eu estou falando de eles ficarem com o dinheiro, de eles poderem fazer a exploração, de eles se beneficiarem. Não estou falando, como algumas pessoas falam, a terra é muito grande. Não adianta discutir isso. O fato prático é que a reserva indígena é grande mesmo para um número pequeno de pessoas, e você tem que permitir que eles explorem e eles recebam dinheiro, dando a eles dignidade. Então, essa questão das sanções secundárias, das tarifas secundárias, se atingir o Brasil, não vai ser só os 150%, 50% do Brasil, mais 100% que o Trump prometeu das secundárias. Vai atingir o coração do agronegócio, porque nós vamos ter um problema com os nossos fertilizantes. E não há disponibilidade adicional de fertilizantes no planeta Terra para resolver a questão. Inclusive, um grande produtor de fertilizantes é o Irã. Nós vamos conseguir importar isso do Irã nessa situação? É óbvio que não. Então, só para também deixar bem claro, o que é a sanção secundária que o Trump prometeu? O Trump, ele havia combinado que nós teríamos uma situação, havia prometido na campanha que teríamos situação de que ele encerraria a guerra da Ucrânia em 24 horas. Obviamente, promessa de político. Ele deve ter assistido o horário eleitoral gratuito no Brasil, entendeu como se promete mentira, fez a promessa dele, as pessoas acreditaram, acho que os americanos ainda não entenderam o que é ter um político latino-americano na sua presidência, estão aprendendo, e agora ele disse o seguinte, ele cansou, porque afinal de contas ele tem sido feito de saco de pancada na mídia americana por uma promessa descumprida, e disse o seguinte, se a Rússia não sentar para fazer um acordo de paz com a Ucrânia em 50 dias, ele vai impor sanções à Rússia, tarifas elevadíssimas, e para impedir que a Rússia faça o que sempre fez nessas sanções, que é transplantar a venda para um país intermediário, qualquer país que negociar com a Rússia vai ter sanções adicionais de tarifas de 100%. Isso vai fazer com que a Rússia realmente sofra um embargo econômico a nível planetário. Então, no caso do Brasil, nós temos que ajoelhar e pedir, não apenas mais pela razão humanitária, mas também pela razão econômica, que o Putin resolva sentar e fazer a paz com Zelensky, porque, do contrário, nós corremos o risco de termos inviabilizado, pelo custo, a importação dos fertilizantes, ou nós vamos ter uma situação ainda pior. Você, brasileiro, que já vive com o salário apertado, vai ter o preço da comida muito mais alto porque alguém tem que pagar a conta. E não se iluda quando alguém diz que quem paga é a empresa, porque a empresa repassa para você. Então, quem paga no final é você.